Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e este momento de hoje é dedicado a atender a solicitação daqueles que nos privilegiam, acompanhando e seguindo o nosso canal e nos enviando questionamentos, seja ali no espaço dedicado embaixo, onde nós temos um local para comentários, ou então no nosso e-mail, o momentoconsult@consult.com.br. Anote esse e-mail que eventualmente você poderá precisar para nos enviar questionamentos, divergências, e temos algumas, o bom do direito é isso, né? Divergências com fundamento. O divergir porque não concorda, mas não apresenta fundamento, é uma divergência que precisa ser mais aprofundada para que nós cheguemos a um consenso. Faz parte da dialética do direito, né? Todavia, é importante que vocês lembrem que sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento, nós estamos aqui para atendê-los. Vocês podem fazer neste canal, nós temos aí também o LinkedIn, o Instagram e várias outras formas de contato aqui pela Consult. No Momento Consult de hoje, a consulta que nos foi formulada tem a ver com o Instituto do Diferimento. E antes que eu me adiante fazendo maiores considerações sobre o diferimento, nós estamos colocando um linkzinho aqui embaixo do próprio comentário que nós fazemos no resumo do que se trata o vídeo, um link de uma matéria que nós publicamos no ano passado na revista da Academia Brasileira de Direito Tributário, envolvendo o diferimento no âmbito do ICMS. Eu sei que alguns poderão me dizer, mas Gilberto, diferimento no ICMS e diferimento no IBS e na CBS são a mesma coisa? Conceitualmente são. E mesmo que nós tenhamos aí praticamente 6 anos e meio, né, um pouquinho mais, para a entrada em vigor do novo sistema, vocês vão poder aplicar esse material até lá. Por quê? Insisto, diferimento não é benefício, não é isenção, embora nós tenhamos isto como regra geral, nós temos exceções, né? E por que eu estou insistindo no material que eu estou anexando? Nós colocamos lá mais de 10 julgados no âmbito do STF, do STJ, reconhecendo o diferimento como técnica de postergação de pagamento. E, em algumas circunstâncias, quando há troca do responsável pelo recolhimento, uma substituição tributária da modalidade antecedente, né? Hoje, funciona dessa forma e não deixará de ser quando entrar em vigor o IBS e a CBS. Mas haverá uma mudança drástica em relação à forma de pensar. Muito parecido com o que é adotado hoje no IPI, que nós não temos a figura do diferimento, mas temos a figura da suspensão, em que pese a maioria das pessoas que atuam na área do IPI não se darem conta, a regra do IPI, na suspensão, é não manter o crédito. Ah, mas eu mantenho, porque provavelmente está escrito que nós estamos diante de uma exceção. Remessa para industrialização, remessa para exportação, remessa para a Zona Franca de Manaus, até que se converta em isenção, há direito da manutenção, porque está escrito aquela própria situação onde você fornece uma declaração para aquisição de embalagens para uso alimentar, também garante a manutenção do crédito. Mas, repito, a exceção tem que ser escrita, a regra é o estorno. Pois então, esta regra do IPI vai passar a viger para efeitos de IBS e CBS também. Ou seja, diferimento e suspensão na nova modelagem do IBS e da CBS não dão direito à manutenção de crédito. E aí nós temos que avaliar, já que diferimento e suspensão são técnicas de postergação de pagamento do tributo, como é que eu vou fazer se eu não recebi com crédito? Não há que se falar em crédito, porque ele já veio com suspensão ou com diferimento. E se vier com uma redução de 60%, né, ou redução de 70%, que é o caso lá daquelas situações diferenciadas que nós temos na Lei Complementar 214, você não poderá apropriar o crédito. Gilberto, e se por uma eu não sei disso? Olha, o critério é sempre o que nós usamos hoje. Os critérios básicos são sempre os mesmos. É por isso que a matéria é extremamente útil para aqueles que não têm domínio sobre o que é o diferimento, né? Lembrando que eu adquiro, e o nosso consulente, quando nos perguntou, é exatamente em relação ao diferimento e que leva a essa discussão que nós estamos apresentando. Ele nos pergunta, olha,
eu tenho uma atividade mista, tanto industrial quanto comercial. Eu adquiro produtos que estarão sujeitos ao diferimento, e o caso especial dele lá do artigo 138, parágrafo 2º da Lei Complementar 214, né, que traz a lista de produtos com diferimento, em vários dispositivos, naturalmente. Ele determina que, em algumas circunstâncias, os mesmos produtos que ele tem estarão tratados como diferimento e em outras não. E a primeira questão que eu falei a ele, olha, você está jogando tudo no mesmo liquidificador, achando que tudo tem que ser tratado de forma geral. Não. Cada produto tem que ser tratado de forma separada. Por quê? Nós temos aí um produto que pode ter uma redução de 60, outro que é de 30, outro que pode ter alíquota zero. E quando nós tratamos de redução de alíquota, não há que se falar em vedação de crédito. Então, se eu receber com redução de alíquota e vender com redução de alíquota, a compensação se fará normalmente, seja ela de 60, de 30 ou de zero, que são os casos que nós temos hoje apontados na Lei Complementar 214. Todavia, nós temos, a partir do artigo 140 e seguintes da mesma Lei Complementar, tratamentos diferenciados. Por exemplo, e são optativos, que é o caso das cooperativas, lá no artigo 272 e 273, que diz que a opção por uma eventual alíquota zero inibe, veda créditos. Então, veja, há um tratamento optativo aqui que determina que a opção da alíquota zero não dará direito à manutenção de crédito. E há outro, que é a regra geral, que garante. Então, nós temos dois tratamentos em relação à alíquota. O que isso quer dizer? Eu tenho que olhar o enquadramento da minha atividade, eu tenho que olhar o produto em especial. E o nosso consulente apresenta uma série de produtos de contexto agropecuário e aquícola que tem que ser verificados à luz das listas, dos anexos que estão presentes na Lei Complementar 214. E ele nos pergunta, tá, como é que eu funciono? Primeiro passo, se eu já adquiri com diferimento, eu não falo em crédito porque eu apenas tenho que observar se haverá ou não o encerramento do diferimento. E como o caso dele é o 138, parágrafo 2º, eu detectei aqui na lei, e eu peço licença para literalmente ler, porque ainda estamos deglutindo o que um antigo e querido, já falecido professor meu dizia, este maçudo bolontório, lá no parágrafo 5º do 138, que diz que, olha, nas hipóteses da linha A do inciso 1 e na linha A do inciso 2, ambas do parágrafo 2º, que é o caso do nosso consulente, o diferimento será encerrado. Olha a palavra encerrado. Diferir, gente, é o que nós chamamos em direito civil e direito tributário, é uma cláusula suspensiva, não o conceito de suspensão que nós estamos usando. Eu não faço até que ocorra um evento. Então, enquanto estiver diferido e não houver nada dizendo que encerrou o diferimento, eu continuo vendendo diferido. Por que eu estou falando isso? Porque ele me pergunta, olha, é possível comprar com diferimento e vender com diferimento? Sim. Basta que eu olhe, olha, aqui no parágrafo 5º existe encerramento do diferimento, e no caso em tela o fornecimento do insumo agropecuário e aquícola, ou do produto deles resultante, quer dizer, eu vendi o produto aquícola e ele foi transformado no produto acabado, né? Ou um produto agropecuário qualquer, atividade industrial. Então, o produto que eu estou vendendo já não é mais o produto aquícola ou o produto agropecuário. E o tratamento é pontual. Embora não falemos de benefício, as interpretações aqui têm que ser literais e principalmente gramaticais, né? Embora não falemos de benefício, como eu já disse anteriormente. Então, o fornecimento do produto agropecuário e aquícola ou do produto dele resultante não esteja alcançado pelo diferimento. Está em linha com aquilo que eu falei antes. Olha, se o produto resultante ele não está diferido, vai ter que recolher. Vai ter que recolher como? Ou a alíquota integral, lembrando que integral é o somatório da CBS mais o IBS do município para onde você está mandando e o IBS do estado. Lembre-se, a alíquota hoje é uma tríade formada a partir do município, essas alíquotas ainda vão ser definidas, o comitê gestor vai ter que se instalar, teremos 5.568 alíquotas, segundo o IBGE é o número de municípios, e é óbvio que isso vai estar definido no portal que vai ser disponibilizado para aqueles que forem acessar o sistema. Então, fiquem tranquilos. Os municípios
deverão, assim como os estados e a União, editarem leis fixando as suas alíquotas. Se não o fizerem, deverão seguir o que nós, essa é a alíquota padrão, deverão seguir a alíquota de referência a ser estipulada pelo Senado Federal. E é óbvio que a partir de 2033, quando efetivamente o sistema estiver perfeitamente implantado, nós teremos aí uma primeira revisão, porque estarão passados aí já 5 anos. É bom lembrar que a transição começa em 2029, agora estamos em fase de testes, 2026, 2027. Em 2027, para efeitos de CBS, isso já estará vigente, né? Então, a transição para a CBS é bem mais curta, e para o IBS em 2029. E em 2032, o Senado terá até o dia 22 de dezembro de 2032 para fixar as alíquotas padrão. E neste período nós teremos ajustes de 2026, que é por enquanto uma alíquota de teste de 0,1% de IBS. Numa das últimas gravações eu fui até advertido, porque eu usei inadvertidamente a palavra o percentual 1%, né? Quando na realidade é 0,1%, mas é que o somatório com 0,9% da CBS acabaram nos traindo, mas é 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Sobre isso nós falaremos em outro momento. Mas é importante observar, gente, voltando aqui ao diferimento, que se o produto não estiver alcançado pelo diferimento, o produto resultante, encerra-se e aplica-se a alíquota. 2, seja isento não tributado, inclusive em razão de suspensão do pagamento ou sujeito à alíquota zero. Se nós formos olhar lá o capítulo dos créditos, e esta é a grande novidade que eu já deixei antecipar, é que o diferimento e suspensão não darão direito à manutenção de crédito. E como estabelecido aqui, a exceção desses casos pontuais que estão elencados na categoria da redução de 60%, né, de 30%, e que estão estabelecidos também para zero, os demais, em caso de isenção, alíquota zero, não darão direito à manutenção de crédito. Essa é a regra geral. Se estiver escrito que dá direito à manutenção, estamos diante de uma exceção. Também, a operação realizada sem emissão de documento fiscal. O que isso quer dizer? Nós temos que nos preocupar em seguir esta nova regra, lembrando que, ao adquirir o produto, eu tenho que verificar a minha condição posterior. E você certamente vai me perguntar, Gilberto, se eu não sei a situação posterior, porque neste exemplo, nós temos um industrial que também revende o produto. Quando ele industrializa, ele produz produtos que não estão sujeitos ao diferimento. Então, vão ter a aplicação da alíquota. Todavia, ele tem um sistema integrado, né, semelhante ao que as cooperativas fazem, em que ele manda para os produtores que estão linkados ao sistema integrado. Lembrando que o sistema integrado ele pode ser vertical ou horizontal. Isso é um conceito vindo lá do Instituto da Reforma Agrária, muitos anos atrás, desde a década de 60, e que ele vai ter que observar se este produtor, este adquirente faz jus à manutenção do diferimento, senão ele vai ter que encerrar. Agora, vamos admitir que ele vai vender com diferimento, porque ele atende os requisitos, regime regular, e este produtor produz um determinado produto resultante a partir desses insumos e retorna para ele, e o produto não está sujeito ao diferimento. Ele vai ter que recolher novamente. Pergunta que se ele faz, a empresa terá direito ao crédito? Sim, porque se ela for vender e tiver débito, ela vai ter direito ao crédito. Bom, a ideia, embora tenha ficado bastante confuso, e essa explicação, é que você tenha em mente que você tem que separar produtos, e é esse o grande objetivo desse papo. Vocês têm que separar produto por produto, tratamento por tratamento. No caso em tela, ele vai ter que verificar se ele adquiriu tudo com crédito e vai sair com diferimento, e ele não sabe, no momento quando isso acontecer, no mês em que acontecer, ele vai lá e se torna proporcionalmente. Este é o procedimento que nós já adotamos hoje e não vai ser diferente, é muito semelhante àquele do ICMS, né? Se ele não tem esse problema, ele mantém o crédito. Agora, é importante observar, diferir é postergar. Então, até que ocorra um movimento, ele vai continuar diferido. Significa dizer que se eu vender e o comprador fizer jus a diferimento, eu vou aplicá-lo. Vocês vão achar diferimento em outros dispositivos, suspensão em outros dispositivos.
E a regra sempre será essa, tá bom? Bom, o objetivo de hoje, embora possa parecer confuso, é mostrar para vocês que vocês têm que fazer um desenho, item a item, fazer o percurso, item a item. Olha, se for essa situação é assim, se for aquela situação é assado, vocês vão ter que desenhar várias situações, tá bom? Bom, ficamos aqui para o Momento Consulta de hoje, aguardando vocês uma próxima edição, nos colocando à disposição. Lembrando que você, se tem interesse em efetuar perguntas, eu já expliquei e esclareci o caminho que você deve seguir e aguardamos vocês para uma próxima oportunidade, quando voltaremos, né, a tratar do tema reforma tributária, tá bom? Até a próxima!